Esquerda chama direita de gado, direita chama esquerda de burro, mas as duas têm algo em comum: vivem no mesmo pasto e ruminam o mesmo capim. Ambas se alimentam dos mesmos fatos feitos e mal feitos. E enquanto essa briga continua, gato, carrapato e urubu decidem o destino das vidas de todo mundo. Antes que você caia nessa narrativa, saiba que não, o Brasil não é polarizado entre direita e esquerda. Isso é só o palco iluminado. Nos bastidores, há 5 forças disputando poder e influência no país e decidindo os destinos da sua vida. O ponto aqui não é quem está certo nem quem está errado. O ponto é quem decide enquanto você está discutindo. Se você só enxerga dois lados, você não está polarizado. Você, na verdade, está cego para o jogo real. Gado é massa de manobra conduzida por narrativas. Burro é massa de manobra conduzida por crenças. O gato é o que nunca se posiciona, mia para todo mundo e não tem apego nenhum a ninguém, mas sempre está onde lhe convém. O carrapato vive da máquina e o urubu não disputa, decide. O brasileiro muitas vezes acha que está numa guerra ideológica, mas na verdade ele vive uma guerra por influência, narrativa e poder. A ideologia, na verdade, é só o pano de fundo. A guerra real é realmente sobre o poder. Mas se existem 5 forças influenciando a disputa, por que é que você só enxerga duas? Eu sou Rodrigo Inácio e aqui no Cálice da História eu não conto versões, eu desmonto estruturas. Vamos agora ao que ninguém nunca te mostrou, ao que estava escondido aí, bem na sua frente. O pasto é o ambiente onde a maioria vive, alimentada pelos mesmos discursos, os mesmos comentaristas, os mesmos influenciadores, manchetes e conflitos repetidos. Você acha que está escolhendo um lado, não está. Você, na verdade, está escolhendo um cercado. A polarização é uma estratégia antiga: dividir para governar, entreter para inflamar, inflamar para manipular. E como líder, como empresário, como CEO, você precisa entender isso. Pessoas que brigam por narrativas nunca disputam por resultados, nem sequer os entregam. Audácia pouco é bobagem, audácia é enxergar o que os outros não enxergam, o que a maioria não vê, aquilo que o resto do mundo ignora. O gado acredita que está lutando por liberdade e até muitas vezes de fato está, mas é empurrado por algoritmos, por influenciadores e por narrativas. Na verdade, está sendo conduzido. O burro não reage a fatos, ele reage à identidade. Ele não quer entender, ele quer confirmar. Por isso o debate, a discussão, a argumentação é perca de tempo. No mundo corporativo você conhece o burro. É aquele colaborador que defende ideias absolutamente improdutivas como se fossem dogmas, mandamentos, mesmo quando os resultados provam o contrário. Ele não protege o negócio, ele protege a própria ilusão. E empresas os quebram assim, por crenças, não por falta de capacidade. O gato não toma posição, não assume um lado. É aquela pessoa que, no mundo brasileiro, é o centro fisiologista, é a elite cultural absolutamente interesseira, é o tipo da figura que mia para todo mundo para não perder o capital social com ninguém. No mundo corporativo, o gato é o gestor morno, que nunca entrega resultados, mas quando vem o bônus sabe sempre onde se posicionar, mesmo que finja neutralidade a maior parte do tempo. Gatos lideram? Não. Eles sobrevivem. E liderança não é sobrevivência, liderança é direção. O carrapato é aquele polo que você conhece e que você paga por ele. Vive do orçamento, se apega às finanças e ao orçamento dos outros, ao orçamento do Estado, à máquina pública. O carrapato vive da máquina e se apega ao orçamento porque sem o Estado ele não sobrevive, ele morre. O carrapato não cria riqueza, ele distribui a sua. No mercado corporativo, o carrapato é aquele que nunca entrega resultado, mas sempre tem desculpa, sempre tem poder, sempre tem estabilidade. Os carrapatos fazem as empresas perderem velocidade, os governos perderem a credibilidade e países perderem bilhões. O urubu não entra na briga, ele observa de cima e só pousa ao chão depois que todos os lados já estão absolutamente desgastados. Você sabe exatamente de quem eu estou falando, eu não preciso citar nomes aqui, né? No mundo corporativo, o urubu é o poder silencioso, é o acionista, é o conselheiro, é aquele que só entra para disputar pela decisão e nunca pela narrativa. Ele sempre define. Agora deixa eu trazer isso para o seu mundo, empresário, líder ou CEO. Você precisa entender uma verdade dura, simples e inevitável. Se você não constrói unidade de propósito e unidade de linguagem dentro da sua empresa, a sua equipe vai se tornar um retrato fiel do que hoje é o Brasil.
polarizado, fragmentado e tomado por interesses individuais e corporativos disfarçados de opinião profissional. Porque no final toda empresa tem seus bichos. Tem o gado que segue a narrativa de corredor e não a estratégia. Tem o burro que segue crenças absolutamente improdutivas e você não consegue convencer. Tem o carrapato que vive apegado ao orçamento. Tem o gato que nunca se posiciona até descobrir onde é que está o bônus. E tem o urubu que nunca aparece, mas é sempre quem decide no final. E você, líder, se não identifica essas forças dentro da sua organização, não é você que está liderando, não é você que está governando. E no final, quem acaba na roça é você. Liderança não é acomodar conflitos, liderança é direção. E direção é método, é visão. E método exige coragem. Coragem para atuar, deixar de ser conduzido e passar a conduzir. Agora eu quero que você entenda o ponto central. O Brasil não vive um problema ideológico, o Brasil vive um problema de liderança. E liderança é direção, é visão, é coragem. E onde não há liderança, 5 forças ocupam esse espaço. E onde há um espaço vazio, a quebra é inevitável. Quebrar é descuido, crescer é método. Países quebram por descuido, empresas quebram por descuido, indivíduos, pessoas quebram por descuido. Mas crescimento é método e método exige visão. A visão que falta ao Brasil é a mesma que falta a muitos líderes. A visão de enxergar o jogo por inteiro, todos os aspectos do jogo, e não apenas o inimigo do outro lado da cerca. É por isso que esse episódio não é sobre política, é sobre lucidez estratégica. E se existem 5 polos influenciando a sua vida, por que é que você só enxerga 2? Quem te ensinou a olhar para cima? Quem te ensinou a identificar o pasto? Quem te mostrou quem desenhou esse cenário? Quem te mostrou quem controla o capim? No próximo episódio eu vou te mostrar quem desenhou esse sistema e por que sempre que nós acreditamos que estamos tomando uma decisão, alguém já decidiu a nossa vida e o nosso rumo. Inscreva-se no canal para não perder o próximo episódio e comenta aqui embaixo qual desses 5 polos você vê com maior frequência no Brasil de hoje em dia. A sua resposta, quem sabe, pode virar um episódio inteiro. Eu sou Rodrigo Inácio e aqui no Cálice da História eu não conto versões. Eu exponho estruturas e audácia pouca é bobagem. Eu te vejo aqui do lado do Audax da Força no próximo episódio.